No vídeo de hoje nós vamos falar tudo sobre essa moeda digital que já valorizou cerca de 10.000% só nos últimos 5 anos. Você tem interesse em conhecer como que funciona o Bitcoin e se ainda vale a pena? Então vem pro vídeo que eu vou te explicar. Fala investidor, fala investidora, como vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Se você está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou o Marcel, lá da página do Instagram Comece a Investir, e hoje eu vou falar para você aqui um pouco sobre o Bitcoin. Esse assunto que está muito falado, todo mundo comentando sobre o Bitcoin. A gente vai trocar uma ideia hoje, você vai entender de uma vez por todas se o Bitcoin faz sentido, se o Bitcoin ainda vale a pena ou se não vale a pena entrar nesse mundo louco do Bitcoin. Se você ainda não está inscrito no canal e você gosta de conteúdo de investimento, quer aprender a investir, fazer o seu dinheiro trabalhar para você, então não perca tempo, já se inscreva no canal, aperte o joinha e compartilhe nosso canal para o máximo de pessoas possíveis, que isso vai ajudar bastante a nossa informação chegar para o maior número de pessoas. Então vamos lá, muita gente ainda não sabe nem o que significa, nem como que funciona o tal do Bitcoin. E aí é onde gera aquela dúvida, será que vale a pena, será que não vale a pena, isso aí é algo confiável, não é confiável? Então nós vamos entender primeiro o que é o Bitcoin. O Bitcoin ela é uma moeda digital que foi criada lá por volta do ano de 2007 e foi criada por um produtor ou um conglomerado de produtores, ninguém sabe bem ao certo. A única coisa que sabemos que é divulgado é que foi criada por alguém com o codinome Satoshi Nakamoto. A identidade do Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe se é uma pessoa, se são várias pessoas, se é uma empresa, ainda ninguém sabe bem ao certo. Isso é algo que fica preservado, em que muita gente fala que ele é do Japão, que ele é americano, mas isso ninguém sabe quem criou o Bitcoin. O que sabemos hoje é que o Bitcoin é uma moeda digital. Se por um acaso você encontrar alguém na rua vendendo um pacote de moedas de Bitcoin, já sabe que isso aí não existe. O Bitcoin ele não é comercializado de forma física. Bitcoin é uma moeda digital totalmente eletrônica. Então já fica aqui a primeira dica. Se alguém te oferecer um pacote cheio de Bitcoins, corra que isso aí não existe. E o Bitcoin, por ela ser dessa forma digital, totalmente eletrônica, ela foi ganhando muita fama e muita popularidade. Automaticamente o crescimento dela aconteceu em conjunto com o crescimento da internet. A internet foi crescendo muito e o Bitcoin entrou nesse crescimento junto também, por ela ser uma ótima moeda, fácil de operacionalizar, fácil de comercializar, principalmente na internet, onde o mundo é totalmente digital e ela foi ganhando essa facilidade de comércio na troca de produtos. Forneço um produto e troco por Bitcoin, e isso foi gerando um certo poder de consumo, e isso foi fazendo com que o Bitcoin fosse criando popularidade, fosse criando crescimento. Mas afinal de contas, muita gente ainda tem dúvida, e por ela ser algo que a gente não consegue ver no físico, somente no digital, muita gente pergunta, mas Marcel, como que é criado o Bitcoin? Então, o Bitcoin, por ele ser totalmente digital, ele é criado através de mineradores. Então é o mesmo conceito lá daqueles mineradores de ouro, procurando ouro. No caso do Bitcoin, é um conceito semelhante, porém isso é tudo feito de forma digital. Confundir tudo aí a cabeça, Mas não tem outra explicação, é basicamente assim que funciona. São com computadores ultra tops mesmo, que tem capacidade de processamento, e com esses sistemas, softwares específicos para mineração de Bitcoins, a rede tem toda uma metodologia utilizada com o intuito de procurar esses Bitcoins que estão nesse segmento. Quando eles encontram esses Bitcoins, é a mesma forma que encontram o ouro. Esse Bitcoin é convertido para a pessoa ou a instituição que encontrou esses Bitcoins na rede, e essa pessoa passa a possuir esse Bitcoin. É um conceito parecido com o ouro. O ouro é o da vida
física, onde você consegue ver o ouro. Já o Bitcoin é um conceito parecido, porém totalmente digital. E outra grande diferença que a gente tem é que o Bitcoin ele não possui nenhum governo, nenhuma instituição que cuida desse Bitcoin. E aí muita gente também tem dúvidas, não, mas beleza, tem os mineradores lá, mas quem controla? Como que eu sei que alguém está me vendendo um Bitcoin e esse Bitcoin realmente é Bitcoin mesmo? Então, para você saber se aquele Bitcoin realmente é ou não é, a primeira coisa que você tem que fazer é, fisicamente, o Bitcoin não existe. Você já sabe que se alguém te oferecer uma moeda de Bitcoin, você não vai aceitar porque o Bitcoin não tem forma física, apenas forma digital. Outro ponto é que precisam ser corretoras homologadas, corretoras registradas, que têm autorização de vender e comercializar esses Bitcoins. Essa comercialização tem que estar vinculada no blockchain. O blockchain é a tecnologia utilizada pelo Bitcoin para confirmar, através de uma criptografia, que aquele Bitcoin realmente existe. Então você precisa procurar corretoras que têm vinculação e têm registro em todo esse ponto, pois cada Bitcoin comercializado é gerado um código criptografado, onde na conversão ele é ou não aceito. Então o blockchain é a tecnologia que controla toda essa comercialização do Bitcoin. Mas aqui eu já falei um pouco como que funciona, o que é. Você já conseguiu ter uma ideia do tão complexo que é o Bitcoin? Mas aí a pergunta, o tema do vídeo, como que nós vamos falar e a gente vai decidir, vale ou não vale a pena investir no Bitcoin? O Bitcoin, vocês têm que entender que é algo extremamente volátil. Diferente de outros mercados como o dólar ou como a bolsa de valores, onde tem alguns movimentos previsíveis, nós conseguimos ter algum acompanhamento, conseguimos buscar se uma empresa dá lucro, está recebendo dividendos, tem mais informações. No Bitcoin não tem tanto esse acompanhamento, é muito mais especulação baseado em um possível aumento de demanda do comércio digital, outras pessoas que estão começando a aceitar o Bitcoin. Então o poder especulativo do Bitcoin é muito maior. Isso faz com que a volatilidade dele seja muito alta. Para você ter uma ideia do poder de valorização ou desvalorização do Bitcoin, no ano de 2015 o Bitcoin estava custando aproximadamente R$ 1.200 cada Bitcoin. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, o Bitcoin está custando acima de R$100 mil. É isso mesmo, R$100 mil um único Bitcoin. Mas um conceito muito importante que eu uso com todo mundo lá do Instagram, aqui no YouTube, é que Bitcoin para mim não é investimento. Mas como assim, Marcelo? Você estava até agora falando em investir em Bitcoin, como que funciona agora? Você está falando que não é investimento? O que eu quero dizer é o seguinte, eu não considero o Bitcoin como um investimento, pois ele não gera valor, ele não distribui lucros, ele não distribui dividendos. Então eu tenho esse conceito onde o Bitcoin eu considero ele mais como algo para diversificação, como uma reserva de valor e não tanto baseado em investimentos, tá? Esse é um conceito que eu uso nos meus investimentos e eu mostro para vocês também que por tanta especulação envolvida, ele é muito perigoso para ser chamado de investimento. Então eu prefiro usar ele como um método de diversificação para que eu não coloque todos os ovos na mesma cesta. Porém, ele não tem um conceito de valorização no sentido de me gerar renda extra, de me gerar dividendos, de me gerar uma renda passiva. Então é por esse motivo que eu não considero o Bitcoin como um investimento e sim como uma reserva de valor para que eu possa fazer uma boa diversificação da minha carteira. E pensando nisso, tá? Eu já conheço o Bitcoin há um bom tempo. Para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu comprei Bitcoin, no modo aí de eu testar como que funcionava, eu ainda estava experimentando esses tipos de investimento e conhecendo. Em 2017 eu fiz a minha primeira compra de Bitcoin. O Bitcoin estava na faixa de R$ 9.500. Logo em 2018, com uma valorização alta que deu, eu vendi esses Bitcoins que eu tinha comprado e vendi a cerca de R$ 33 mil. Só nessa compra e venda, nessa operação com Bitcoin que eu fiz,
foi em torno de 250% de valorização. E essa volatilidade que eu comentei, ele tem uma volatilidade muito alta. Porém, o risco acompanha essa volatilidade. Da mesma forma que ela pode valorizar, ela pode desvalorizar também. É por isso que você tem que ter conhecimento e ter uma boa gestão de risco para que você saiba investir do jeito certo. Se você está gostando aqui do papo do Bitcoin, como que funciona, qual a estratégia que eu uso e qual a estratégia que eu estou usando atualmente, não se esqueça, já se inscreva no canal, que eu vi ainda que você não se inscreveu. Se inscreva aí, que você vai ficar dominando tudo sobre investimentos. Mas então agora, né, continuando, hoje eu já tenho uma estratégia bem formada, minha carteira já está bem formada, então eu já tenho uma estratégia pronta, uma estratégia que eu utilizo no dia a dia, que eu utilizo hoje. Como eu falei, o Bitcoin eu utilizo ele como uma ferramenta de diversificação. Então, pensando nesse conceito de diversificação, eu utilizei o Bitcoin como uma meta máxima de diversificar minha carteira. Então, eu defini um limite, tá? E é isso que eu considero e é isso que eu faço. E em maio agora de 2020, eu voltei a comprar Bitcoin. Então, eu coloquei uma meta, eu defini uma meta para minha carteira. E eu comecei a aportar aos poucos em Bitcoin, até eu conseguir chegar na minha meta estipulada. Então a primeira compra, quando eu comecei lá em maio, eu comprei Bitcoin na faixa de 51 mil reais. Comprei Bitcoin com a queda aí a faixa de 44, 48, 50, 55. Fui fazendo aportes constantes em Bitcoin até eu chegar na minha meta que eu limitei. Hoje o Bitcoin passou de 100 mil reais. Automaticamente, minha valorização, minha carteira também acompanhou. Porém, como eu tenho uma gestão de risco, eu tenho definido aquele limite que eu coloquei em Bitcoin, aí eu posso decidir se eu quero vender um pouco de Bitcoin, esperando uma possível desvalorização no futuro, ou se eu deixo lá, pois eu coloquei um valor limite e esse limite protege a minha carteira. Essa é a estratégia que eu uso. Então, só com essa valorização de maio até agora, com o Bitcoin acima de 100 mil reais, a parte de Bitcoins da minha carteira já está com uma valorização de cerca de 137%. E como eu falei, vou vender? Não tenho por que vender. O que eu vou continuar fazendo é um balanceamento, um rebalanceamento da minha carteira, e aí eu vou fazendo isso passo a passo, sem pressa, com o passar do tempo, buscando sempre a melhor valorização da minha carteira como um todo. Mas o mais importante é eu manter dentro da minha meta proposta, baseado na minha estratégia e no meu objetivo. Então é isso, pessoal. Eu acho que vocês conseguiram entender um pouquinho de toda a lógica envolvida no Bitcoin, como que funciona, quais as estratégias melhores de ser adotadas. Não existe receita pronta. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que o Bitcoin é algo com muito risco. Porém, você fazendo do jeito certo e você tendo uma estratégia bem definida, você sim consegue tirar proveito desses movimentos de Bitcoin. O Bitcoin pode valorizar mais ainda? Claro que pode valorizar mais ainda, não tem um limite de valorização. Nós estamos no meio do mundo digital, o mundo digital cada vez crescendo mais ainda. Porém, um movimento contrário de correção, de queda, pode acontecer. E normalmente o movimento de queda de Bitcoin não é tão simples, não é tão curto de valorizar, de desvalorizar 1, 2%. Pode acontecer do Bitcoin ter uma queda de 50%, pode acontecer. Por isso que a sua meta e a sua estratégia têm que estar bem definidas e você for conduzindo, fazendo a sua estratégia mês a mês, dia a dia, e assim você vai acompanhando todos os resultados, todos os movimentos, conseguindo tirar proveito de todas as situações. Então, se você gosta de Bitcoin, me fala aqui nos comentários aqui embaixo qual foi o preço que você comprou o Bitcoin em qualquer momento. Me fala aí que eu vou responder todos vocês. E mais uma vez, manda esse vídeo para o seu amigo, manda esse vídeo para todo mundo, vamos compartilhar e chama todo mundo para se inscrever aqui no canal do Comece a Investir. Forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!